nossa resolução e vamos dar ponto de partida à questão do número 61 até a questão do número 70. Peço que deixe o seu gostei no presente vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para que a cada novo conteúdo você seja o primeiro a ser notificado. Você também pode fazer parte da nossa comunidade de aprendizagem no WhatsApp. O acesso é totalmente gratuito. E dizer também que estão abertas as inscrições para a preparação dos próximos exames de admissão. As inscrições são apenas 250 meticais. Então se inscreva, pois as vagas são limitadas. Vamos avançar com a nossa resolução e temos aqui a questão do número 61, que procede com a leitura da mesma. A televisão empobrece drasticamente a informação, né, e a formação dos cidadãos. Já estava aqui a pensar que estão a fazer a questão. Contudo, o sublinhado na frase desempenha a função sintática de. Veja que o sublinhado aqui é a palavra drasticamente, certo? Certo. Temos a linha A, complemento direto, temos B, complemento indireto, temos C, sujeito, temos D, complemento circunstancial, temos E, não predicativo de sujeito, certo? Certo. Como complemento direto, nós devemos fazer uma questão ao nosso verbo, ok? Para fazer uma questão ao verbo, a princípio devemos identificar o verbo. Veja aqui, o verbo da nossa frase é empobrece, ou forma verbal. Então, percebe que na nossa forma verbal empobrece, a mesma já possui um sentido autônomo. O que isto significa? Significa que o nosso verbo não precisa de um complemento direto, o que significa que o que vem depois do verbo não será um complemento direto. Lembre-se, qual é a função do complemento direto? O complemento direto, ele completa o sentido do nosso verbo sem necessitar de uma preposição, por isso que diz complemento direto. Complemento indireto é o oposto, passa de uma preposição, completa indiretamente. No entanto, o que eu quero dizer aqui é que a linha A não é a correta, não é complemento direto, o termo drasticamente. B, complemento indireto também não é. Se não é direto, de igual modo não seria indireto. Mas também poderia ser, mas aqui nós não estamos a falar de complemento indireto, pela explicação que eu dei de completar o sentido do verbo. Tanto o direto quanto o indireto completam o sentido do verbo, mas a diferença dos dois é porque o direto completa diretamente, se há necessidade de ter uma preposição, enquanto que o indireto precisa de uma preposição. Sujeito não é sujeito da nossa frase, o sujeito da nossa frase é televisão, né? Então, não é sujeito da frase, então C também não é a correta. Complemento circunstancial, ok? Vamos terminar com a linha D. A linha E, nome predicativo de sujeito. O que é o nome predicativo de sujeito? Nome predicativo de sujeito é uma qualidade que está no predicado que qualifica o nosso sujeito. A televisão empobrece drasticamente. Agora, aqui nós não temos um nome predicativo de sujeito. Por quê? Porque o termo drasticamente não é uma qualidade atribuída ao nosso sujeito, não, mas sim é como a televisão empobrece, é a maneira como a televisão empobrece drasticamente. Depois vamos para 62, que a oração está patente na frase. O tema das orações é um tema muito complexo porque exige muita análise. Contudo, aqui nós temos a linha B como a correta, subordinada, adjetiva, restritiva. Veja que temos tudo subordinado. A linha C, subordinada, adverbial, temporal. Adverbial porque ela vai exercer a função de um advérbio. Temporal, advérbio de tempo. Subordinada, adjetiva, explicativa. Aqui nós temos o calcanhar de Aquiles, porque há muita probabilidade de você dizer que a linha é a correta, é uma subordinada adjetiva explicativa, mas não. Veja que quando nós estudamos acerca das subordinadas adjetivas, aprendemos que as subordinadas adjetivas, elas são separadas por vírgulas, certo? Além disso, uma subordinada adjetiva, ela não funciona, ela não é imprescindível, diferentemente da subordinada restritiva. Mas também uma das principais diferenças, essa que eu disse, da separação entre vírgulas. Adverbial concessiva, quando nós temos um contraste de ideias. Não confunda uma subordinada concessiva com uma coordenada adversativa. Qual é a diferença? A primeira diferença está em ser coordenada versus subordinada. A segunda diferença está nas conjunções. A terceira diferença é o próprio uso dessas mesmas. Um exemplo claro de uma oração subordinada concessiva. Embora o povo tenha vencido, não está no poder. É um exemplo. Então, temos 62, a linha D, a correta. Desculpem aí, vejam que a explicação está a ser muito breve, estou a ser muito rápido, mas algo que vocês nem vão entender o porquê. Temos 63, uma questão não relacionada à sintaxe, eu não resolver essas questões.
assim como 64, não, 64 eu não percebi. Eu não percebi a questão por si só. Como assim? O que significa a expressão sublinhada na frase transcrita em 21? Primeiro nós não temos o número 21. Eu pensei que talvez estivessem a dizer 61, drasticamente, mas também essas linhas não estão a bater para mim, não está a fazer sentido. Por isso que eu acabei pulando a mesma. Temos 65 uma questão muito interessante. Que figura de estilo está patente na expressão sublinhada na frase? Doentes de vazio. Temos A, eufemismo, temos B, ironia, temos C, hipérbole, D, degradação e por fim E, paradoxo, como a linha devidamente correta. Eliminamos eufemismo porque eufemismo é quando nós falamos da suavização da linguagem, quando eu digo uma coisa de uma outra forma, mas sem tornar aquilo muito doloroso, digamos assim, doloroso porque os exemplos nos remetem a isso. Por exemplo, vamos lá, quando eu digo a pessoa X ou Y perdeu a vida, eu digo a pessoa X ou Y morreu. A diferença está na suavização da linguagem. Quando eu digo quem morreu, a pessoa fica... A linguagem é muito pesada usar este termo, mas se eu digo perdeu a vida, a coisa está suave, né? É um embelezamento da linguagem, até porque estamos a falar das figuras de estilo. O eufemismo é uma moderação, suavização da linguagem. Ironia é o mesmo que sarcasmo, mas sarcasmo também é uma outra figura de estilo, não confunda. Ou melhor, ironia é um tipo de sarcasmo. O que isso quer dizer? Eu, quando sou irônico, é quando eu falo uma coisa de forma engraçada, de forma não séria, digamos assim. Por exemplo, alguém chega atrasado todos os dias no serviço. Estás a perceber? Alguém chega atrasado todos os dias no serviço. E eu digo, tem chegado muito cedo ultimamente. Eu estou a ser irônico com a pessoa. Eu não estou a dizer que a pessoa está a chegar cedo. Eu estou a dizer, eu estou a chamar a atenção, mas de forma muito irônica. Um outro exemplo, eu amo esperar em filas. É um exemplo muito irônico. Um outro exemplo irônico. O povo adora pagar preços altos. Mas nós sabemos que ninguém adora isso, não vamos a ser irônicos. Hipérbole é exagero. Ok, mas você dizer o povo adora pagar, não estás a exagerar. Exagerar não é dizer coisas que não existem, é dizer coisas que existem, mas de forma superficial. Mais ou menos isso. O que é ser irônico? O que é usar a hipérbole? A hipérbole é o exagero. Por exemplo, a tua mala pesa 1 tonelada. Eu não estou a dizer que a tua mala pesa 1 tonelada no sentido de estar pesando 1 tonelada, não. Estou a dizer que a tua mala pesa bastante. Chorei rios de lágrimas quando o povo perdeu as eleições. Eu não estou a dizer que eu chorei no sentido das minhas lágrimas foram rios de fato em termos de quantidade, não. Mas eu estou a dizer que chorei bastante. Temos o paradoxo. O paradoxo é o que nós temos aqui, é quando nós temos um contraste. Como é que o paradoxo funciona? O paradoxo funciona no sentido de eu preencho algo não preenchido. Por exemplo, neste exemplo, nós temos doentes de vazio. Muito bem, o que é um doente? Um doente é uma pessoa que tem alguma coisa, é uma pessoa que tem uma enfermidade, né? Tem uma enfermidade. Vazio é uma pessoa que não tem nada. Veja que aí temos um contraste, temos duas coisas, ter e não ter. Eu poderia também dizer, me preenchi de um vazio, né? Me preenchi de nada, percebe? Então, é um paradoxo. Aqui nós temos um paradoxo como 65. Espero eu não ter levado muito tempo nesta questão. 66 é a inversão do texto. Vamos para 67. Ignorância tornou-se quase uma virtude. Os antônimos das palavras sublinhadas na frase são ignorância. Ignorância possui 2 sentidos. Atenção, existe ignorância que é uma pessoa que não sabe nada, né? Que geralmente as pessoas usam o termo ignorância para burrice, mas são termos completamente diferentes. Um ignorante não é um burro. Um ignorante é quem não sabe. E um burro é quem não quer saber. E temos virtude, ok? Temos 2 coisas aqui. Como é que nós vamos encontrar a linha correta? Muito simples. Vamos para A. Primeiro, disseram que é para identificarmos os antônimos. O que são antônimos de palavras? Antônimos de palavras são palavras contrárias, palavras opostas. Lindo, feio, grande, pequeno, alto, baixo, estás a perceber? Temos aqui conformidade. Se eu dizer acerca de ignorância, ela tem 2 sentidos. Pode ser ignorância de não saber alguma coisa e também existe a ignorância de você ser uma pessoa ignorante, não educada, mal educada, né? Uma pessoa que não tem moral, digamos assim, imoral. Então, temos aqui ignorância. O oposto
né, de ser ignorante seria se conformar. Não, não é. Então, logo A não é a correta. B, não, vamos para D. Indelicadeza. Indelicadeza e ignorância são coisas, não são coisas idênticas, sim, mas também não são coisas opostas, percebe? E depois temos indecência. O oposto de indecência é decência, não faz sentido, certo? Depois temos C, incompetência. O oposto de incompetência é competência, não faz sentido. A única linha correta é B, ignorância, cultura, né, que nos remete a saber alguma coisa. É um antônimo um pouco estranho, mas eu ficaria com B. Temos defeito, virtude, certo? Virtude é uma das... É um tipo de moral, né? Temos 68B a correta, vamos para 67B a correta, 68. Reabilitar a cultura escrita não é nostalgia nem retrocesso. O sujeito desta frase é, vamos para A. Sujeito oculto. O que é um sujeito oculto? Um sujeito oculto é aquele que está presente na nossa frase, né? Mas de forma implícita. Percebe-se através da desinência do verbo, usando os pronomes que são eu, tu ou você, ele ou ela, nós, vós ou vocês. Então, encontramos esses pronomes, 5 pronomes que usamos para identificar o sujeito oculto. Um exemplo muito claro do sujeito oculto, eu diria o seguinte: fomos ao mercado. Então, fomos. Você percebe que quem foi ao mercado? Eu fomos ao mercado? Não. Tu fomos ao mercado? Não. Ele fomos ao mercado? Não. Ela fomos ao mercado? Não. Nós fomos ao mercado. Identifica-se o sujeito, logo o sujeito é nós, está oculto, existe, só não está expresso. É um exemplo de um sujeito oculto. Um outro exemplo de um sujeito oculto: fugiu quando foi perseguido. Quem fugiu? Eu fugiu? Não, está errado. Ele ou ela fugiu. Ele fugiu. Ela fugiu quando foi perseguida. Percebe? Aí nós temos um sujeito oculto. Agora, é um exemplo de um sujeito oculto. Agora, nesta frase nós temos um sujeito oculto? Não, porque o sujeito existe na nossa frase. Está expresso, percebe? Temos B, o que é um sujeito composto? Sujeito composto é quando nós temos 2 núcleos na nossa frase. Não são 2 sujeitos na sua essência. É um sujeito, mas composto, percebe? Quando nós temos 2 núcleos. Podemos assim dizer que são 2 sujeitos, mas não exatamente. Por exemplo, o Paulo e o João foram, porque me apareceu o exemplo de foram presos, mas eu não gosto de exemplos feios. O Pedro e o João foram à escola. O Pedro e o João foram à escola. Quem foi à escola? O Pedro é o primeiro núcleo, o João é o segundo núcleo. São 2 pessoas que foram à escola. Então, isto é um sujeito composto. Nesta frase, temos um sujeito composto? Não. Até porque o sujeito composto é percebido por este termo de ligação. Contudo, não temos aqui 2 indivíduos a realizarem a nossa ação. Ou a sofrerem também, porque podem sofrer. Depois temos, vamos lá ver, vamos terminar com C como a correta. Temos indeterminado. Um sujeito indeterminado é aquele que existe, mas não pode ser determinado. Quer dizer, temos um sujeito, só não pode ser encontrado. Entender? Só não pode ser encontrado. Por exemplo, quando alguém faz alguma, vamos lá, a professora ou o professor pergunta uma coisa, você não quer dizer quem fez, ou você não sabe, por exemplo, muito bem, na escola ou na faculdade te roubaram caneta e você não sabe quem roubou a sua caneta. Você sabe que roubaram, só você não sabe quem roubou. O que você vai dizer? Professor ou professora, roubaram minha caneta. Roubaram minha caneta. Não, ela vai perguntar quem roubou. Você vai dizer, não sei. Pode ser ele, pode ser ela, pode ser eles, podem ser elas, né? Roubaram minha caneta. Quer dizer, não se sabe. E você percebe que o sujeito é indeterminado porque quando a desinência pode estar na terceira pessoa do plural. Podem ser eles ou elas que roubaram a minha caneta. E o que é um sujeito inexistente? É quando não existe um sujeito, é quando não se sabe quem fez a coisa. Percebe? Não se sabe. E este sujeito é identificado pelos verbos impessoais. Por exemplo, choveu ontem. Quem choveu? É a chuva. Não, é apenas uma ação, é um verbo impessoal. Não, isto é um sujeito
inexistente. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer o seguinte: se nós analisamos A como oculto e percebemos que não existe a possibilidade de ser um sujeito oculto, analisamos B como composto, percebemos que também não existe essa probabilidade, analisamos E como indeterminado, percebemos que o nosso sujeito não é indeterminado. Mas o que é, professor? Reabilitar? Não. Você pode dizer é inexistente porque reabilitar é um verbo impessoal. Não, reabilitar não é um verbo impessoal. Estás a entender? Mais ou menos aí onde eu queria chegar. Então temos que reabilitar a outra cultura. Quem não é nostalgia nem retrocesso. Reabilitar a cultura escrita. Aqui nós temos o nosso sujeito, temos não como advérbio de negação, temos o nosso verbo principal, que é o verbo ser, temos o nosso predicado, que não é nostalgia nem retrocesso. Então um predicado muito complexo porque é composto por um advérbio, composto por um verbo e é composto por outros núcleos do mesmo. Adjunto adverbial, que é o certo. Item 69 como a penúltima questão. Quanto ao tipo e a forma, a frase indicada no número 28 é 28, mas aqui não temos 28, tudo bem. Mas ok, acho que querem é 68. Esta frase é uma frase, como temos este adjunto adverbial e separado mesmo da nossa frase, por outra pode ser um advérbio de negação, temos aqui uma frase negativa. Então, aqui nós temos uma frase não é imperativa. Frases imperativas são aquelas que nos remetem à ordem. Aqui não temos uma parte que nos diz acerca disto. Então, é o que nos diz que C não é correta, E não é correta, B não é correta. Eu disse que seria negativa por causa do nosso adjunto adverbial de negação. Então, temos D como a correta, declarativa negativa. 70 como última questão. É um combate de vanguarda. Esta frase é uma frase simples, porque só tem apenas um verbo, só tem apenas um verbo, né? E por que não seria subordinado? Uma frase subordinada é complexa e essa não é complexa. Não seria coordenada. Coordenada também é complexa, percebe? Aqui nós temos A como a correta. Obrigado por acompanhar a presente transmissão. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Dizer também que estão abertas as inscrições tanto para a CIPOL, quanto para o EM, quanto para o PESJ e outras instituições aqui não citadas. Então a inscrição são apenas 250 meticais por disciplina, são 499 meticais por mês. Você também pode ter o pacote que você quiser. Você pode estudar pagando semanalmente, ou pagar mensalmente, ou pagar trimestral. Dizer que quanto mais você aumenta o pacote, ou melhor, você paga um pacote mais alto, você tem mais um desconto de 5% no valor pago. O que significa que o pacote semanal de 15 dias são 149 meticais, o mensal são 699 meticais, e o trimestral são 1.349 meticais. Siga-nos, veja aí na descrição do vídeo a nossa comunidade de aprendizagem, faça parte da mesma gratuitamente. Foi, até a próxima resolução.